Olá, paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar de coisas espirituais. Vamos trazer aquele tema que é tão debatido entre pentecostais e não pentecostais. As línguas estranhas. Se aquelas línguas de Atos, capítulo 2, do dia de Pentecostes, do dia do derramado do Espírito Santo sobre a igreja, se aquelas línguas eram línguas, idiomas humanos, né? Idiomas, línguas faladas, estranha no sentido de que era de estrangeiros, né? Falado apenas por estrangeiros e os apóstolos não tinham acesso, que na sua maioria eram galileus, né? Ou se eram línguas de mistério sobrenatural. Mas eu quero trazer a Bíblia Sagrada para a gente ler, acompanhar o que a Bíblia diz. Por isso, nós vamos dar um giro agora e vamos para o slide. Vamos acompanhar o texto bíblico no slide. E você vai fazer seus comentários, fazer pergunta, porque não vai dar para abordar tudo. Também quero dizer logo que sobre a necessidade dessa segunda experiência com o Espírito Santo, porque todos já eram crentes aqui, todos já eram cristãos, os que receberam aqui em Atos 2 o derramado do Espírito. Então eles estão tendo uma segunda experiência sobre a necessidade e por que. Eu tenho um vídeo, vou colocar aqui no canal, aqui embaixo, aqui na descrição, né, desse vídeo, que é sobre o batismo e o selo e o batismo no Espírito, tá bom? Então vamos pro slide. Então chegamos aqui no slide e você vai acompanhar aqui comigo, vou ficar olhando para cá e te olhando também. Quais línguas foram faladas, né? Vamos aqui bem rápido aqui para você ver pelas escrituras. Eu quero só pontuar duas coisas. Nós vamos mostrar pelas escrituras sagradas quais línguas eram faladas ou foram faladas ali em Atos 2. E pelo testemunho das escrituras você vai analisar se eram línguas de homens, de idiomas, ou eram línguas sobrenaturais, espirituais, desconhecidas dos homens, ou as duas foram faladas. Vamos lá? Então, Atos 2, o texto é esse aí, ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. É preciso ler o texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles que estavam lá. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha aí. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Ocasião da festa, né? Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, vou pontuar isso aqui, ó, nessa primeira tela. Ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Mas aí é agora que é a questão, ó. Estavam todos atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? Bom, se não tivesse a continuação aqui, pronto, não teria dúvida que aquelas línguas, né? Mas aí seria sobrenatural. Mas aí vai dizer assim, ó. E como os ouvimos, né? O povo que estava lá, as nações vão perguntar. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, no idioma deles, os apóstolos, os quase 120 que estavam no dia de Pentecostes no cenáculo, começaram a falar em outras línguas, conforme nós vemos o texto agora há pouco, só que eles que estavam lá ouviram eles falando na língua deles, ó. E como os ouvimos falar? Cada um em nossa própria língua materna, né? Haja vista que eles eram galileus. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, né, Panfilha, e por aí vai as nações. E os romanos que aqui,
residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e tudo, né? Olha, no finalzinho, ó, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, fica a questão, né? Todos atônitos, perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Bom, tá aqui, ó. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Eu trouxe essa tela aqui para você comparar. Ó. No versículo 4, a Bíblia vai dizer, ó, o testemunho das Escrituras, que eles ficaram cheios, ou foram cheios, depende da sua versão, do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Mas na continuação, ó, segundo o Espírito concedia que eles falassem, o Espírito ia dando, o Espírito Santo, enchendo e manifestando isso por boca deles, pela boca deles. Só que quando chega no versículo 7 em diante, 7, 8 e 9, tá aqui eu só repeti, eles ouviram essas línguas na sua própria língua materna. Então, bom, aí alguém diz, pronto, essa manifestação do Espírito não é língua desconhecida, essa língua que os pentecostais falam que os homens não conhecem, que as pessoas não sabem do que se trata, e aquele enrolado de língua, uns ficam até rindo. Mas são línguas, idiomas, aqui no caso das nações que estavam lá. Segundo quem crê dessa forma, foi um milagre do Espírito Santo para produzir a salvação, para gerar essa salvação, mostrar para eles que ali estava a presença de Deus e ver que eles ficam realmente atônitos, olha aí, ó, e se admiravam. Eles são galileus, falam, tô falando normal, se fosse hoje, fluentemente, né, ó, como ele diz, ó, os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Então, isso realmente produziu um milagre lá nesse dia, né? Já outros dizem, né, interpretam de outra forma, que as línguas hoje, essas línguas eram línguas estudadas e por aí vai. Nós vamos, ou então, né, vamos ficar com esse primeiro ponto, se essas línguas dadas aí, porque tem muita interpretação, algumas que você fica estarrecido como alguém consegue entender dessa forma, mas as correntes mais fortes, né, que as línguas lá não eram línguas desconhecidas, aquelas línguas dos pentecostais, repetindo aqui para ficar bem claro, você principalmente que está começando a estudar o assunto, ou línguas sobrenaturais, desconhecidas dos homens, ou línguas dos idiomas, né, conforme aqui diz. Bom, se a Bíblia terminasse aqui, pronto, não teríamos dúvida alguma que as línguas lá manifestadas, ó, versículo 4, ó, depois de cheio do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas. Não teríamos a menor dúvida de que essas línguas eram idiomas estrangeiros das nações, em torno de 15 nações, está aqui, ó, se você olhar no texto lá, né, acabamos de ler, para a gente ganhar tempo. Bom, se a Bíblia terminasse aqui, nós não teríamos dúvida, mas o problema é que ela, para quem crê dessa forma que eram idiomas, é um problema interpretar, porque Paulo vai falar, a Bíblia vai continuar falando coisas interessantes. Por exemplo, ó, aqui há um texto em 1 Coríntios 14, logo nos 2 primeiros versículos, que diz o seguinte, olha aí esse texto. Olha que Paulo vai escrever aos Coríntios, que era uma igreja onde havia essa cheia do Espírito e muita manifestação de dons espirituais. O Espírito se manifestou de várias formas, né, com o seu poder, apesar de ter os seus problemas, a igreja de Corinto. Olha lá, versículo 1. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente de profetizar, Paulo destaca. Aí o versículo 2, olha lá. Pois quem fala em línguas, lembra que eles falaram em língua lá? Atos 2, versículo 4. Quem fala em língua não fala para as pessoas. Pegue sua Bíblia, qualquer versão, vai dizer não fala a homens, mas para Deus. Fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Aí complicou. Se a Bíblia tivesse terminado lá, nenhum problema, nenhuma complicação. Mas não terminou em Atos 2, continuou. E olha que vai dizer aqui, ó, quem fala em língua não fala para homens. E se alguém fala, mesmo recebendo a capacitação do Espírito sobrenatural, alguém que não fala nenhum tipo de idioma, além do dele, por exemplo, eu aqui falo português, só falo português, eu não falo um segundo idioma. Ou você aí que só fala um ou dois, aí vem um outro idioma. O Espírito Santo capacitou. Se você fala esse outro idioma capacitado pelo Espírito, você está falando a homens.
pode não ser da sua nação, pode não ser um idioma conhecido seu, mas você está falando a homens. Está aqui o texto. Eu disse que a gente ia provar, mostrar com o testemunho dessa escritura. Não do doutor fulano, do livro de que alguém acha, pensa, credo religioso, doutrina de denominação, não. Que a Bíblia diz, pois, e não é só esse. Pois quem fala em línguas, versículo 2, não fala para homens, pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende. Ninguém, aqui está falando de nenhuma pessoa entende. Lá entendiam. Tanto é que eles se admiravam, Atos 2. Como estamos vendo, testemunhando, claro, e ouvindo. Além de ouvir, eles viam. Era um testemunho claro. Eles falando, sendo galileus, no nosso idioma. Então, homens, eram idiomas humanos. Então aqui, não fala para homens, mas fala para Deus. Ninguém entende. Pois, por quê? Pois por meio do Espírito, ou por uma capacitação do Espírito Santo, fala mistério. Não fala homens, não fala idiomas humanos. Fala mistério. Está aqui tá um pouco atrapalhando, mas dá para ver aqui. Fala mistérios. O que é um mistério? Algo oculto ao homem, escondido ao homem. O mistério do Evangelho que Deus guardou por gerações, ocultou, escondeu, não revelou, foi revelado agora. Então, se ele está dizendo fala mistério, é algo que está oculto a Deus. Alguém só vai entender se Deus capacitar alguém para entender. O Evangelho foi um mistério, é um mistério, porém já revelado, explicado, dado ao homem. Mas para gerações antes de Cristo vir à Terra, foi um mistério que esteve oculto. Era só mistério. O Evangelho agora é um mistério revelado. Deixou de ser mistério. Porque não está mais escondido, não é mais segredo. O que caracteriza um mistério é um segredo. Então Paulo está dizendo aqui que quem fala em língua, fala mistério. Algo que ninguém entende. Ele mesmo diz no versículo aqui 2, não fala para homens, pessoas. Não fala para idiomas. E agora, o que você diz? Escreve aí embaixo, mas espera terminar o texto, o estudo, né? Aqui, esse pequeno encontro nosso, entendeu? Mas vai mais além. Nós paramos em Atos 2, né? No livro histórico. Para cá ou para lá, para você analisar aí. E aí eu pulei, mas esse texto eu vou citar de novo lá na frente. Mas eu antecipei para você ver que não dá. Tem um texto que diz assim: Jesus estava com seus discípulos batizando. João, lá no início de João. Se você ler no mesmo capítulo mais na frente, Jesus, porém, não batizava. Eram os discípulos dele que batizavam. Então, é aqui, Se você parar, isolar o texto sem contexto, é pretexto para quem quer pegar heresia ou qualquer outra coisa. Então, o contexto são as Escrituras. Atos 2, eu disse, se a gente parar ali, não tinha dúvida que eram idiomas humanos. Aí eu sei, quando chega em 1 Coríntios, Paulo vai falar do tema, do assunto das línguas, e vai dizer isso aqui que você está acabando de ver, que eu acabei de falar. Mas vamos continuar. Então, quais línguas foram faladas? Das nações? Ou línguas, desconhecidas dos homens? Eu penso, e percebo pelas Escrituras, e entendo que foram as duas. Tanto língua das nações como línguas desconhecidas. E vou mostrar pelas Escrituras. Primeiro, os dois textos revelam tudo que eu já mostrei, apesar de não ser só eles. Nós vamos continuar avançando. O primeiro texto fala que o Espírito Santo os capacitou a falar na língua dos homens. E eles falaram e entenderam. Aí Paulo vem em 1 Coríntios 14, versículo 2 e diz que o falar em língua, quem fala em língua, não fala homem. Então, não é que um exclui o outro, um acrescenta o outro. É que quando o batismo vem, quando o Espírito Santo vem, ele capacita o homem de acordo com a vontade dele para edificar a sua igreja, produzir milagre e fazer o que ele quer. Não só línguas inteligíveis, idiomas de homens, mas línguas sobrenaturais. E essas línguas sobrenaturais, nos escritos de Paulo, ela tem um valor especial, e é que eu quero trazer aqui para você. O texto, o nosso encontro de hoje, o estudo, é para te mostrar que não eram só línguas de nações, mas eu vou falar um pouco da utilidade das línguas desconhecidas dos homens. Então vamos lá, Atos 10, não só Atos 2, Atos 10 tem outra experiência similar, na casa do centurião Cornélio. Olha lá, Pedro foi chamado lá.
né, para pregar para esse homem, que o anjo apareceu para ele e disse para ele chamar Pedro. Pedro foi, o nome dele era Cornélio, era um centurião romano, devoto, que não conhecia o evangelho. E aí Pedro vai, ainda Pedro começou a pregar o evangelho na casa dele, com a família dele e os empregados, soldados dele. Todos falavam o mesmo idioma. Todos, nenhum tinha dificuldade ali de entender o outro. Porque todos moravam em Israel, era em Cesareia. O centurião estava em Cesareia e Pedro estava em Jope. Então todos falavam ali o mesmo idioma. Então, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo. Foi derramado, é uma linguagem aqui bíblica, né? Sobre todos os que ouviam a palavra. O mouse está dando problema aqui. E os fiéis que eram da circuncisão, ou judeu, ou prosélito, que se convertia ao judaísmo. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham se circuncidado, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Olha o registro do falando em língua, sem as 15 nações lá. Você acha que estavam falando nas línguas das nações? Que necessidade? Vamos continuar. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água, ser batizado nas águas, um gentil, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então olha a pergunta. Se as línguas estranhas são línguas estrangeiras, idiomas, onde havia necessidade delas serem manifestadas pelo Espírito aqui na casa de Cornélio, onde todos eles falavam a mesma língua e não havia nações estrangeiras? Presta atenção no que eu quero dizer. Em Atos 2, o Espírito Santo, além de manifestar as línguas desconhecidas, sobrenaturais, as línguas dos mistérios, como nós falamos aqui, também manifestou a língua, os idiomas. Por que ele fez isso lá? Porque ele queria produzir um milagre, como produziu. E eles creram porque as pessoas ali ouviram os apóstolos falando e os demais na língua deles, das nações. 15 nações estavam lá. Aqui não tinha nenhuma. Mas as línguas foram manifestadas. Então o Espírito Santo ia falar numa língua que ninguém conhecia? Aí ele começou a falar aqui dos persas, dos medos, não sei de onde, do povo da Mesopotâmia, e ia soar como língua estranha. De qualquer forma, era estranha para eles, mas não ia produzir o milagre de Atos 2, porque não havia nações ali presentes. Então, aqui me dá base para mostrar que o Espírito Santo falava em línguas do céu, línguas desconhecidas, a língua de 1 Coríntios 14, 2, mistério, língua sobrenatural, como evidência do derramado do Espírito Santo. E que ali ele foi derramado. E Pedro mostra isso. Que essas línguas estranhas, como a doutrina pentecostal ensina, elas são a evidência, um sinal externo, para as pessoas verem que o Espírito Santo foi derramado ali. Agora veja isso aqui, olha como Pedro vai confirmar. Em Atos, nós estamos em capítulo 10, Pedro está na casa de Cornélio. Em Atos 11, ele está em Jerusalém fazendo sua defesa, dizendo por que ele entrou na casa de um gentil. E ele vai dizer, quando porém comecei a falar, lá na casa de Cornélio, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós no princípio. Ou seja, ele está dizendo que a mesma experiência, o mesmo derramado do Espírito em Atos 2, continuou na casa de Cornélio. E continua hoje em quem busca e crê. Não ficou restrita lá a eles, né? Então Pedro diz que foi a mesma experiência com o Espírito, a mesma de Atos 2, o mesmo derramar. Ou seja, as línguas estranhas se manifestaram sem nações estrangeiras presentes. Se pessoas ignoram o falar em línguas, acho estranho, né? Tem gente que é isso, esse pessoal falando isso aí, ninguém entende, né? Então, se eu entendo que a língua é estranha toda vez, é uma língua de idiomas estrangeiros, vai dar no mesmo. Na casa de Cornélio, todo mundo é estranho. O que eles estão falando aí? Inglês, na época não tinha, né? Então, se ignoram o falar em línguas por não acharem sentido uma fala que ninguém entende, qual a razão do Espírito manifestar os idiomas humanos lá, se não tinha as nações lá? Que ninguém conhecia lá, no caso, dentro da casa do centurião Cornélio. Na verdade, eram línguas, como eu disse, o Espírito Santo, por isso que o nome do dom é variedade de línguas.
As línguas se manifestam conforme o Espírito Santo tem o propósito naquela ocasião. Aqui não havia nações, língua dos anjos. No final, vou fazer essa pergunta, se era a língua dos anjos ou não. Língua sobrenatural, mistério, como Paulo diz em 1 Coríntios 14, versículo 2. Que os homens não entendem, não é idioma do homem, ninguém entende, ninguém. Se colocar todas as nações ali na frente deles lá, ninguém vai entender. Essa é a língua que Deus também manifesta. Mas também ele manifesta a língua dos homens quando ele quer operar milagre. Então vamos lá. Então Atos 19, olha lá, Atos 19, é o terceiro relato. 3 relatos de falar em línguas que eu encontro aqui em Atos. Atos 2, dia de Pentecostes, Atos 10 na casa de Cornélio e 19 quando Paulo encontra os discípulos de Éfeso na sua viagem missionária, na terceira viagem missionária de Paulo. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Vocês receberam 12 discípulos. Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizado? Responderam: no batismo de João apenas, né? Disse Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, porém, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, nas águas, mas em nome de Jesus. O que aconteceu depois? E Paulo, depois que batizou, impôs as mãos sobre eles. Depois que Paulo impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Ao todo eram 12 homens. Cadê as nações aqui? Porque eles iam, e aqui ainda está mais resumido, né? É claro que Paulo falava o idioma deles. Com certeza aqui, o grego, que era o mundo inteiro da época, falava o grego, era o inglês da época, né? O idioma universal, o grego, né? Então, está aqui uma terceira manifestação em Atos, de línguas estranhas, e uma com nações e 2 sem nações. Presente, né? Então a língua que ninguém entende, esse texto eu já mostrei para vocês. Eu ia mostrar só agora, mas eu quis antecipar, ó. Ninguém entende língua. Eu estou mostrando para vocês como as escrituras mostram. Não se baseie, irmão. Não fique preso a conceito denominacional. Deus nos deixou a Bíblia, as escrituras, para irmos a ela. E também não cai nessa falácia, essa conversa de muita gente que pega o texto tão claro, irmão, tão claro como está isso aqui, e fica: não, irmão, no original, porque não sei o que. Temos que entender, sinceramente, por uma perspectiva, e começa uma dogmática, um entendimento do doutor endividado, não sei da onde, e a homilética, e tem que ter exegese, que na verdade é uma exegese, hermenêutica e não sei o que, porque nós temos que entender, contextualizar. Está aqui o texto claro. E aí nós vamos fazer isso tudo e negar o texto traduzido, que está claro aqui, e não é só aqui. Nós vemos 2 textos onde não tinha nações e eles estão falando de língua. Mas calma, nós vamos adiantar mais ainda, ó. A polêmica de 1 Coríntios 14. Há uma polêmica, porque nesse capítulo, quero que você leia depois. Se você quiser, pause o vídeo, leia e volte, você vai entender mais ainda. Paulo vai dizer que ele prefere falar em línguas, ele fala em língua, mas para edificar a igreja ele prefere dar 5 palavras inteligíveis do que 1.000, 10.000 em falar em línguas estranhas que ninguém vai entender. Aí alguém pensa que Paulo está invalidando, desvalorizando, anulando o dom de língua. Não é. Paulo está fazendo uma comparação de valor da manifestação do Espírito no que diz respeito à edificação pessoal e à edificação da igreja. E ele entendeu, nós vamos já ver aqui, que o falar em línguas edifica a si próprio, mas ele dava prioridade aos dons na igreja, na reunião da igreja, que os dons e tudo que se fizesse fosse para edificar a igreja. Essa era a prioridade. Olha o texto, como ele vai dizer isso aí, ó. 1 Coríntios 14, versículo 3, nós paramos no 2, versículo 2 ainda agora, né? Quando fala nos mistérios, ó. Mas o que profetiza, o que fala em língua, não fala a homens. Mas o que profetiza, fala aos homens. Viu a continuação? Edificando, exortando e consolando. O que fala em língua não fala aos homens.
Ó, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Olha que coisa importante. É mistério, é coisa espiritual. Então, versículo 4. Ó. Voltando, 3. O que fala em... O 2. O que fala em língua, fala aos homens. Fala a Deus, não fala a homens. O que profetiza, fala aos homens. Vê que ele está fazendo aqui, ó. Edificação pessoal, falar em língua. Profecia, edificação da igreja. É com base nisso que ele vai escrever para os Coríntios, o capítulo 14. Que os dons, o propósito dos dons é a edificação da igreja. Porém, alguns foram dados para edificação pessoal. Tá bom? Então, ó, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Ó, aqui ele fala em língua do versículo 2. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Qual o mais importante? Para a edificação da igreja, a profecia. Para a edificação pessoal, o falar em línguas. Presta atenção. Mas ele vai dizer lá na frente, se eu falo em língua e há um intérprete, esse dom de falar em língua equivale ao dom de profecia. Porque eu vou falar e a igreja vai entender, tal como uma profecia. Mas ele continua, ó, eu quisera que vós todos falassem outras línguas. Vê que ele não anula. Ele não está diminuindo, desvalorizando. Eu quero que vocês falem outras línguas. Aquelas línguas do versículo 2. Nós estamos no versículo 5. Que quem fala em língua não fala a homens, fala com Deus. Pelo Espírito fala mistério com Deus. E ele diz, serve para edificar a si. É uma necessidade falar em língua. Aqui não é idioma de homens, não. É idioma de Deus, é mistério de Deus, é o seu Espírito orando, como nós vamos já ver. Então, ó, eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que vocês profetizassem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas. É superior em quê? Na edificação da igreja. Salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Por isso que é superior. Porque não é só para ti, toda a igreja será edificada, né? Então, o capítulo todo fala dos dons espirituais na igreja, da manifestação dos dons na igreja. Que a igreja de hoje fala muito de política, de assuntos materiais e não fala de coisas espirituais, né? Mas esse é o modelo de igreja. É para cá que a gente tem que voltar. Não para as falhas da igreja de Corinto, mas para isso aqui que ela recebeu de Deus e é importante. Foi e é. E mesmo com a meninice da igreja de Corinto, a carnalidade, havia coisas que Paulo diz que nem no mundo havia. Mesmo assim, Paulo não está excluindo a importância dos dons, tirando. Ele está doutrinando para que a igreja saiba crescer no Senhor de forma completa. Então, ó, Paulo mostra no capítulo 14 que o objetivo da entrega dos dons para a igreja não é ficar se exibindo, se mostrando, se exaltando, não. Mas é a edificação da igreja. Esse é o contexto, é o tema central do capítulo 14 de 1 Coríntios. Então vamos lá, ó. O orar em língua edifica a si, mas a igreja não entende. Você abre a boca e começa a falar em línguas, ninguém vai entender, mas o teu espírito está orando. Paulo está dizendo aqui, ó, e está sendo edificado nas línguas. E nós já vimos que línguas são essas aqui. O texto está mostrando. Então, quando alguém, antes de a gente mudar aqui, ora em língua, ora bem. Quando alguém disser, não, sim, então, meu amigo, doutor, teólogo, pastor, pregador, presbítero, apóstolo, abapóstolo, profeta, patriarca, semideus, me explica o versículo 2. Aqui traduzido. E se tu disser para mim que não é desse jeito, então onde eu vou mais acreditar na Bíblia, se não é desse jeito aqui? Está bem aqui o texto dizendo uma coisa. Tu diz que não é, que segurança eu tenho de ler outro versículo, e daqui aí outro vai dizer que não é. Então é melhor confiar no texto bíblico traduzido. Então vamos lá. Quem ora em língua, ora bem. Outra pérola aqui, ó. Tudo no capítulo 14, 1 Coríntios. Ó. Porque se eu orar em língua desconhecida, veja que ele começa o capítulo 14 falando das línguas desconhecidas. Que quem fala em língua, eu vou ficar repetindo, não fala a homens, fala somente a Deus. E pelo Espírito fala mistério. Então, ó, se eu falar em outra língua, ó, em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que Paulo está dizendo? Eu oro, eu falo, eu escuto, porém são línguas que eu não entendo. E alguém, às vezes, uma vez um irmão estava falando em língua na igreja,
e alguém veio dizer para ele que a língua dele era esquisita, né? E ele me mandou uma mensagem: pastor, porque eu não sei se vocês estão achando é feia, que a língua diz que é esquisita. Eu digo: pois é, porque a Bíblia diz que é estranho mesmo. É estranho, é coisa espiritual, pérolas que são perdidas ao longo do tempo nas igrejas que não oram mais, não buscam, está aqui. Então Paulo está dizendo: quem ora em língua desconhecida, o Espírito ora bem, o seu Espírito aqui é o Espírito do homem, que está em contato com o Espírito de Deus e recebe esse poder que vem por lá e atinge todo o homem, mas a via pelo Espírito, né? Então, mas o entendimento fica sem fruto, ou seja, eu não sei o que eu estou orando. Se eu me ajoelhar, o que Paulo está querendo dizer? Se eu me ajoelhar bem aqui agora, aqui nessa mesa, e começar a orar, e passar uma hora, o mouse está com problema aqui, e eu passar uma hora orando aqui só em língua, então eu estou sendo edificado, e segundo Paulo, orando bem. Tem uma versão, vou colocar aqui, ó, meu espírito ora. O meu espírito ora. Tem umas que dizem assim: ora de fato, está orando. Porém, eu não estou entendendo. É o que ele diz. Fico sem entendimento. Então, é por isso que Paulo lá na frente vai dizer: o que eu faço então? Eu vou orar no Espírito, que me edifica. O meu Espírito ora bem. E vou orar com entendimento, para eu ter fruto. Orei: Senhor, abençoa todos que estão assistindo esse vídeo agora, que Deus abençoe, abre a sua mente, entra com o teu poder na casa dele, que seja uma bênção, tira as doenças, e se não tem, não deixa entrar, prospera, ajuda, dá graça. Tá tendo fruto, estou entendendo. Se eu estiver orando por alguém, meu parente, uma pessoa, eu saio aliviado, eu saio descansado. Até o texto diz, né, como Paulo diz lá em Filipenses, para a gente não andar ansioso. Antes, leva a oração, torna conhecida de Deus. Por quê? Porque vai me trazer segurança, paz. Não, eu entreguei a causa ao Senhor, estou orando ao Senhor, entendimento, fruto. Mas se eu me ajoelho para orar por uma situação só em língua, não tem. Mas eu estou sendo edificado. Mas eu não sei o que é. Mas meu espírito está orando bem, meu espírito está sendo edificado, mas eu não estou entendendo. É isso que ele está dizendo aqui. Então, olha lá, no versículo 2, Paulo diz: pelo Espírito falamos mistério com Deus. Não entendemos, mas eu já estou falando antes de colocar o slide aqui, né? 1 Coríntios 14, ó, pelo que? Olha o versículo 13. O que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. É um dever. Deve, ele está dizendo, ore, deve. Mesmo que tu não saiba, não interprete, não saiba de nada, o teu espírito ora bem, o teu espírito está orando, está sendo edificado. Mas ele está dizendo, para edificar a igreja, ore para que possa interpretar. Porque se tu ora, se tu fala em língua e tem a interpretação, tu diz, olha, Deus acabou de falar isso aqui. Então vai edificar, além de edificar o teu espírito, vai edificar a vida espiritual daquela outra pessoa ali. Então, ó, imaginemos agora, trazendo aqui para o debate, que língua era. Imaginemos no dia de Pentecostes, em Atos 2. Se Pedro começasse a falar em alguma língua de alguma nação, como falou? Se não, como Pedro falou lá. E os discípulos desconhecem, né? Logo eles achariam alguém para dizer lá, olha, rapaz Pedro, se toda língua estranha fosse língua de idioma, presta atenção, o Espírito Santo não ia instruir Paulo a escrever isso aqui para nós. Fala em língua, ore para interpretar. Não, por quê? Porque se eu chegasse num lugar e começasse a falar em língua, por exemplo, hoje, ele não ia falar de medos, o Espírito Santo não ia me capacitar a falar daquelas línguas mortas, antigas, era de hoje. Inglês, ou mesmo hebraico, tem gente que fala hebraico, aramaico, grego, aí eu começo a falar. Se tivesse alguém, se fosse as línguas que a gente fala, toda língua que o Espírito Santo capacita fosse língua de homens, não haveria necessidade. Paulo está dizendo aqui, ó, quando tu falar em língua, ora para Deus interpretar. Por quê? Porque podia ter na congregação alguém que fala o inglês. Então não precisa orar. Falou língua que o irmão, o pastor Jorge estava falando assim. Ou se eu falasse aqui, alguém, ó. Então, por que ele diz ora? Porque como é uma língua, versículo 2, de mistério, é um mistério desconhecido, oculto, só Deus pode trazer a clareza do que ele está. O seu espírito está capacitando o espírito de alguém a orar.
cantar, bendizer, falar, como Paulo está nos instruindo aqui. Então isso aqui é mais uma prova, ó. Não haveria necessidade de oração para vir a interpretação. Isso aqui é mais uma prova que o Espírito Santo pode sim, como capacitou em Atos 2, alguém a falar em idiomas de homens conhecidos, mas isso aqui é mais uma prova que essas línguas são línguas desconhecidas e que ele pode capacitar a fala em idiomas conhecidos, mas a manifestação do Espírito quando vem é uma variedade de língua. Então, ore para interpretar. Por quê? Porque essas línguas o homem não entende. Ninguém, tu não vai achar nenhum intérprete. Por isso que ele está dizendo, ore e peça para Deus. Por quê? Porque o versículo 2 ele diz, não tem intérprete, ninguém sabe. Então está provado pelas Escrituras que há sim línguas estranhas. E veja bem, se Paulo está escrevendo, se foi derramado em Atos 2, foi derramado em Atos 10, do mesmo jeito que Pedro diz, foi derramado em Atos 19, só no livro de Atos, não, Corinto, lá na frente, talvez aí 2 décadas depois, ainda está acontecendo, isso é uma prova que também vai acontecer, porque eles são igreja e nós somos igreja. Eles precisavam, nós também, muito mais no nosso tempo precisamos. Mas deixa eu ir, senão eu não termino. Tá aqui, ó, isso prova que as línguas... Então eu vou passar porque já falei, né? Então vejamos se Paulo se refere a idiomas quando fala em línguas. Quando ele está doutrinando a igreja em 1 Coríntios 14. Vamos ver. Olha o tanto de texto, só reunir. 1 14, ó. Ele diz, versículo 2. Quem fala em língua não fala aos homens. Versículo 2 ainda. Quem fala em língua fala por meio do Espírito, fala mistério. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Ô irmão, que desnecessidade teria de falar idioma. Não só porque está falando em outro idioma. Não, é porque é uma língua de Deus. É espiritual, é sobrenatural. Não me pergunte detalhe, porque isso aí é mistério. Vá buscar os mistérios que ele também vai te dar. Isso aqui não é só para uma aristocracia, uma classe especial, é para todos que buscarem. Então olha lá, o que mais? Ó? Versículo 13, ore para que possa interpretar, provando que é coisa do céu, e o meu espírito ora bem. Isso aqui tem a ver com língua de homem? Não. Isso aqui tudo tem a ver com línguas espirituais, coisas sobrenaturais. Então, é a língua dos anjos, eu falei. Eu tenho 2 temas interessantes aqui. É a língua dos homens, dos anjos. Aí, irmão, não dá para fechar. Porque há esse texto aqui, ó. Aí alguns fecham e tiram a conclusão que a língua estranha, toda língua estranha, que alguém fala lá de Atos 2, Atos 10, Atos 19, 1 Coríntios 14, 2, quando ele fala de mistério, é a língua dos anjos. Aí alguém liga. Então, fica por conta de quem liga. Mas é verdade que é uma língua diferente dos anjos. Mas não podemos dizer que é a mesma. Mas olha o que Paulo vai dizer, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Língua dos anjos. E veja que existe língua de homens, vários idiomas, e existe a língua dos anjos. Mas não podemos dizer, eu não gosto de dizer assim, tu está falando a língua dos anjos? Pode ser, mas pode não ser. Pode ser algo especial dado para a igreja do Senhor, né? Então não há desprezo pelas línguas. Eu já falei isso aqui, né? 1 Coríntios, ó. Olha o que Paulo vai dizer, ó. Eu dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vocês. Imagina, irmão, Paulo, eu falo mais em língua. Então eu recebo e falo porque ele viu a necessidade de falar em língua. Orar bem, edificar seu espírito. Há um benefício, há uma bênção no espírito humano que precisa ser fortalecido. Nós vamos já te mostrar algo interessante aqui sobre isso, ó. Por que Paulo fala isso aqui? Viu? Que eu falo em língua mais do que todos vocês. Entendeu? Não é possível que Paulo estivesse dizendo, irmão, não tem nenhum aí que estudou mais do que eu, no sentido assim de ser um poliglota que domina mais língua do que eu. Não há um sentido. Paulo está dizendo, como líder da igreja, ele está falando de coisas espirituais, línguas espirituais, ó. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, com meu entendimento, na igreja, para edificação, para instruir outros a falar 10.000 em outra língua. Prefiro para edificação, mas ele diz, eu falo mais do que vocês. Falo, não quer dizer eu falei, eu sei falar, eu falo. Amém? Então, olha lá. Que farei, pois, irmão? Aquele dilema lá, né? Se eu orar só em língua, fica sem fruto. Se eu falar só em entendimento, eu vivo, pastor? Vive.
Eu consigo ser um crente sem falar em língua? Sim. Mas ele está mostrando algo que que beneficia, que ajuda, que edifica o espírito. E nós precisamos de edificação espiritual. E se é algo que edifica e está nas escrituras, então tem valor para nós. E tanto tem valor que ele diz que farei. Orarei com o espírito, língua desconhecida, mas também orarei com a mente. Quem ora com a mente? Só ali pensando, ele não está falando aqui de pensamento, orar. Que se tu pega outras versões aqui em mente, vai dizer entendimento. Orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Lembra do texto lá de Efésios? Esqueci de trazer aqui. Paulo fala de... se eu lembrar, eu vou colocar aqui o texto. Falando entre vós, ele fala de cânticos espirituais. Está aqui. Pode cruzar os versículos. Que está aqui o texto, claro, cânticos espirituais, cantarei com o Espírito. Se ele está cantando com o Espírito, e ele acabou de dizer no versículo 2 do mesmo capítulo, que é mistério, que são cânticos de mistério. Está aqui eu estou explicando um tema e já te mostrando outro. Olha lá, ó. Aí vem, e agora, irmãos, vou fazer uma pausa. Agora eu quero trazer um tema, esse tema em continuação. E aí, se você foi indicado por alguém a assistir só a partir daqui, porque eu vou partir o vídeo, é bom você assistir o restante, o que passou, para você ter uma ideia melhor. Mas aí alguém já vi gente dizendo assim, eu fui batizado no Espírito, mas eu tenho uma dúvida, eu falo em língua. Por que Jesus não falou em língua? Né? Por que Jesus não falou em língua? E os que querem derrubar, refutar, Jesus não falou em língua. Eu não vou falar em língua porque Jesus não falou em língua, né? São crentes demais esse povo, irmão, são muito cristãos, viu? Eu não vou fazer porque Jesus não fez. Eu não vou falar porque Jesus não falou. Agora eu vou contextualizar, nós temos tempo de política. Tu viu Jesus metido em política? Não viu, mas tu aprova. Muita gente se mete em política e não tem quem faça. Pouca gente bate contra. Nem entrou, nem apoiou, nem, vamos dizer assim, encorajou, e nem deu nenhum conselho para a gente entrar. E as pessoas acham base na Bíblia. E ele não falou de política, né? Pelo menos, e quando falou, foi metendo, né? Mas instruiu os discípulos a mudarem o mundo de outra forma. Mas vamos, aqui não é o nosso assunto, ó. Não há nenhum registro de Jesus falando em línguas estranhas. Nenhum. Vamos ser sinceros, porque não há. Não há, mas há o registro dele falando que a sua igreja falaria. Ele não falou, mas ele disse que a sua igreja falaria. Eu vou já explicar por quê, ó. Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão aos que creem, a igreja, que é formada por aqueles que creram e vieram a Cristo. Quais são os sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Dom de língua. Eu já mostrei que dom de língua é esse. Se você não assistiu o vídeo todo, assista. Quem fala em língua não fala a homens, mas fala somente a Deus. E pelo Espírito fala mistérios, ou em mistérios. Está aqui. Falarão novas línguas. Pode ser língua das nações? Pode. Mas, sobretudo, fala de línguas sobrenaturais. E Paulo dedicou quase um capítulo inteiro para falar disso. Então, Jesus não falou, mas disse que sua igreja falaria. Pronto. E tem outra. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Que ele estabeleceu na igreja a variedade de línguas. Ele não falou, mas estabeleceu. Agora vai falar com ele, perguntar para ele por que ele não falou. Mas está aqui. E eu vou te mostrar o que nós entendemos, por que ele não falou. Mas está aqui, ó. Olha a igreja como é que ela é organizada, estabelecida, constituída. E a Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos, líderes. Em segundo lugar, profeta. Em terceiro lugar, mestre. Depois, operador de milagre. Depois, dom de curar. Socorro, governo, variedade de língua. Estabeleceu na igreja. Agora eu vou te mostrar o que a gente entende, por que Jesus não falou, mas disse que sua igreja falaria. Porque há coisas, vamos dizer assim, né? Porque é bem genérico, né? Que ele, Jesus, apesar de homem, mas era homem Deus, não esqueça disso. Então há coisas que eu e você precisamos, e ele não precisou. E o falar em língua, né? Hoje até eu perguntei para alguns aqui da igreja, porque e alguns já foram no ritmo, né? Então olha aqui, ó. É uma necessidade da igreja.
O falar em línguas, segundo Paulo, de edificação do seu espírito. Quem era o Espírito de Jesus Cristo? O grande Espírito de Deus. Nós aqui precisamos de uma edificação, como Paulo diz. E ele diz, orar bem. Isso é uma necessidade nossa da igreja, porque Cristo tinha uma comunhão perfeita com o Pai. Então Jesus não falou em língua por causa do propósito do falar em língua, porque ele deu o dom e capacitou, porque era uma coisa para a igreja, para o homem, para ajudar nessa luta do homem, para deixar seu espírito pronto e refrear sua carne. Então é uma necessidade da igreja, que a igreja precisa ser edificada nesse nível, não só através do falar das línguas, mas é um meio que Paulo citou e diz que ele ora bem. E olha esse texto aqui que eu achei interessante trazer. Está terminando já. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, nós fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Lá dentro, homem interior, espírito e alma. Mas é espírito também, o homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração. Veja que ele diz, quem fala em mistério, quem fala em língua, diz assim, pelo Espírito fala em mistério. Pelo Espírito fala em mistério. Está aqui, fortalecido mediante o seu Espírito, que também nos fortalece pelo falar em língua. No homem interior, no ser interior, homem e mulher. Então está aí a necessidade que é da igreja, por isso Jesus não falou. Mas disse, falarão novas línguas. Eu estabeleci a minha igreja assim. Eu quero que a minha igreja faça isso. Se quiser ser edificada, eu dou isso aqui para ela. Então, olha, por fim, 1 Coríntios 14, só para lembrar que você não pode sair desse texto, esquecer esse texto nunca, ninguém o entende. Uma vez eu perguntei para uma pessoa que veio me refutar, eu digo, tu é homem? Então, se tu é homem, a língua não é para ti, meu amigo, nem é para um homem. É uma língua que só Deus conhece. E excluiu qualquer idioma da terra. Então, encontramos muito mais evidências. Olha o que eu já falei, Nós encontramos muito mais evidências do falar em línguas desconhecidas, estranhas, que muitos outros temas aceitos, que a igreja aceita hoje. Como política e outros que eu acabei de dizer. Ele aceita, junta um monte de texto, faz um concreto, como diz o colega meu, uma gororoba e pá, aceita como verdade. Mas Jesus não falou. Então, se Jesus não falou, não existe. Ele não falou. Não há registro. Eu não sei se ele não falou, mas não há registro. Agora ele disse, sua igreja falará. Ela foi estabelecida assim, e isso é uma necessidade da igreja, não dele. Tudo bem? Então, fica aí embaixo na descrição vídeos que eu vou te orientar, vou te ajudar a entender como o inferno conspira contra esses mistérios. E a igreja, ela é sim o corpo místico de Cristo na terra, espiritual, de mistério, de coisas, entendeu? Nos transportou do reino do Filho, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Está escrito que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, mas igrejas que não oram, que são puramente organizações humanas, materiais, coisas só da terra que não tem vida com Deus. Aí vem as teologias desses homens, os ensinos dele, não, tudo é mais fácil, né, irmão? Tudo é só humano, precisa orar. Esses homens perseveraram 10 dias de oração, viviam de joelhos, eles eram conhecidos como joelhos calejados. Aí recebe. Agora, se vive só gritando, levantando bandeira, passeando, não recebe, vai torcer a Bíblia e atrapalhar aqueles que não leem a Bíblia com simplicidade de verdade. Fique na paz de Jesus e comente aí embaixo, faça pergunta e nós vamos aprender mais, tá bom?